é uma consultoria especializada em estratégias de transformação digital e inovação. Então, nós ajudamos os nossos clientes a estruturarem ações que visem, né, essa busca pela eficiência operacional, pela otimização através da transformação digital e da inovação. Então, a gente tem uma ideia mais fala para vocês, mas está posicionado, muito fortemente posicionado no setor energético. A gente vem trabalhando com várias empresas, alguns estão clientes, muitas empresas do segmento que a gente trabalha não só, mas no foco muito do setor energético. E nós destacamos, nós temos hoje dentro da Business Park de desenvolvimento, que é um polo de inovação no interior de São Paulo, e aí a gente se orgulha de protagonizar junto com outras empresas iniciativas que trazem essa inserção das empresas agradecidas como vocês no ecossistema de inovação. Eu costumo dizer que não adianta nada investir em startups se não tiver empresa preparada para contratar soluções das startups e interagir com elas. Então a gente, de certa forma, faz um pouquinho desse trabalho de ajudar as empresas estabelecidas a interagir com a inovação aberta. Então, um pouco disso para terceiros, nós, hoje, para ajudar a nortear nosso trabalho, nosso foco é sempre na busca da otimização e da eficiência operacional. Então, a gente desenvolveu um framework, chamado de comparar, que basicamente mapeou toda a cadeia de valor do supermercado, desde a agrícola, desde as mudas até o produto final, e ali a gente mapeou quais são os principais elementos de tecnologia e de digitalização que uma empresa precisa ter. Então, o comparar ele traz essa visão para que nos ajude, inclusive, com os nossos clientes a entender como é que eu identifico as ações adequadas e necessárias para promover essa transformação digital para as empresas. Aí, só para dar uma visão aqui, básica, são três pilares basicamente que a gente pensa, né? Então, um é da transformação digital, o outro é a parte de processos e, por fim, a parte de inovação. Então, junto tudo isso, eu consigo ajudar com que vocês, os protagonistas disso tudo, que a gente consiga ajudar aqui com a visão de aumento de eficiência através de dados, principalmente, para tomar a decisão, e no fim do dia a gente faça essa engrenagem girar de forma mais eficiente. Então, basicamente, é um pouco do que a Terceiros faz, né? Então, só para dar uma ideia aqui para vocês. E aí, dentro desse contexto de dados, eu queria trazer essa provocação. Aqui é uma mistura, aqui não é nenhuma palestra, nem um painel, como isso. A ideia é que vocês também participem, mas a gente queria trazer essa provocação. Legal, todo mundo fala de dados, todo mundo fala de IA, de dados, mas principalmente como utilizar o dado para tomar a decisão, mas isso não é fácil. A gente sabe que existem grandes desafios em torno disso, e a gente queria começar assim, tá? Debatendo sobre esses desafios. E para isso, eu queria chamar o dado Venceslau, da Pedra. A Pedra, todos vocês conhecem, é um dos players de relevância do Brasil, do Estado de São Paulo. Eu queria chamar o dado para você poder compartilhar com a gente, nos falar o que tem sido desafios e como é que você vê essa dificuldade hoje de efetivamente utilizar dado para tomar uma decisão. Obrigado, Ju. Bom dia a todos. É um prazer participar desse webinar, debater um pouco o tema, né? E a dificuldade de dados aqui, das empresas, né? Não só das superenergéticas, mas a superenergética a gente conversa com vários parceiros, né, amigos, e as coisas são parecidas, né? Os desafios de dados constantes, né? A gente vê ali, produzido, de BI, normalmente chega em 2020, né? Pandemia, né? Quando chegou a pandemia, nós ainda não tínhamos times, né? Então, estávamos iniciando essa jornada, né? Então, com a habilitação do TIM, você já tem um ambiente de comunicação rápido, né? Chegando os smartphones, celulares da empresa, e conectividade melhorando um pouco, né? Então, você tinha um canal, né? O WhatsApp, crescendo ali, sem governança, nos celulares particulares e derivado. Então, o desafio ali era adaptar, né?
Manaus, aqui no receptor, e o pessoal solicitando. Então, se a gente tem dashboard, você não é apropriado para você mandar, né, relacionamento geral com isso. E aí, juntamente com esse momento, você fica ali no óleo, no boa, no gel, descendo, departamentos estruturados, com acesso à informação, que começa a fazer esse vídeo. Né? Extrair uma planilha, junto com o sistema legado, com outro sistema, não do sistema fora também, né? Mas você tem um smart reader, uma sessão meteorológica, né? Esse dado não está dentro da empresa. Então, com acesso a essas ferramentas, essa curva começa a pegar informação, manipulada no bom sentido, né? Mas entregando aquilo que a gestão, a empresa está precisando, e fazendo o vídeo. Né? Então, você tem ali questões, o pessoal usou até Power BI, né? Muitos não estavam sabendo, tinha Power BI instalado, pedindo acesso à página para ser envolvido, solicitando acesso, né, a SAP, só às vezes pedindo acessos elevados na SAP, para poder ter a informação, mesmo risco, essa realidade. Isso gera os problemas que a gente tem aqui. Então, o desafio do momento a gente tinha aí o desafio de fazer a informação chegar através do canal adequado, no tempo certo, né, porque moagem, né, tanto na indústria quanto na agricultura, o tempo perdido no recuperado, né, perdeu, você não morreu X em 2 horas, você não vai mandar uma mulher aquela planta, vai pular para frente. Esses símbolos, né, essas pessoas, por mais que elas sejam qualificadas e conhecedoras do conteúdo, elas vão te mandar uma função do passado, do presente e do futuro próximo. Né? Olha, é uma parada, uma previsibilidade, algo mais estruturado, um algoritmo, né, que gera algo novo, né, algo não conhecido ainda. A gente já entra todos para falar sobre IA, né, que é a limitação nossa, né, do humano, né, de poder trabalhar com grandes dados. A governança, né, que eu acabei de falar, muitos acessos, né, e para onde vai esse dado? Né, ela pode vir para qualquer um, às vezes alguém não pode pedir, você não sabe se é adequado, se está certo enviar ou não, eles vão enviando. O desafio para a empresa de tratar dados, né, então isso por mais que estava com todos esses problemas de envio de dados, mas é bom, o pessoal solicitar, é bom receber, é bom analisar. Tem um lado positivo disso. Bom, segurança, confiança, padrão. No caso de confiança, eu sempre sabe que não pode envolver. E eu chego a ti, né? Que é isso que a gente fala, né? Dessa TI escondida, né? Fora da TI, a gente não tem visibilidade, a gente não observa, não conhece. E está acontecendo, né? Com ferramentas, às vezes, eu falei do Power BI. Tinha até a situação lá, né, o pessoal tem acesso à página, uma prova de fora, para desenvolver, subiu uma planilha, trabalhar esse dado e enviar a informação. Então, esse daí era o nosso cenário aí de dor. Cara, trazer, acho que essa governança, essa segurança, né? Assim, isso acontece, acho que em todas as áreas da empresa. A partir do momento que a gente não atende, as pessoas vão correr para o outro lado. Então, no caso, a TI normalmente ela tem um pouco mais. Deveria fazer tudo isso, mas acaba sendo um pouco mais lento. Então, estava correndo. Então, acho que a gente tem que ter alguma forma, uma ferramenta, né, uma forma de atender isso, ser rápido, né? Trazer compliance, então, solucionar. Né? O fomento é solucionar e limpar um pouco disso. Né, tem que a TI, que a área da qualquer empresa, consegue fazer é ter esse triângulo, né? Triângulo dourado, chave de sucesso. Qual que é o objetivo? A gente atender as pessoas que são o coração da empresa através dos processos adequados de tecnologia eficiente. Então, dentro desse contexto, a gente está falando de inovação, eficiência, crescimento, agilidade, satisfação do cliente, então isso traz valor para a nossa área e experiências encantadoras. Então, acho que o principal ponto aqui é você encantar a sua área de negócio. Tá? Aí, dentro de todo esse cenário de desafio que a Pera trouxe, o grau dos
resolver esses desafios. Né? Então, são desafios comuns. Né? A gente está perguntando de tempo, a gente está no meio do mercado de dados, já está operando 7 anos já de dados, então essa parte de governança de dados não é uma dor nova, Shadow IT não é uma dor nova, o meu Excel é um número diferente da apresentação que acontece dentro do Word, então essas dificuldades que estão acontecendo, esses desafios que estão acontecendo, parecem ser muito difíceis de serem alcançados e resolvidos, né? Mas não, então dentro desse processo, dessa jornada, o que a gente entendeu, né? Poxa, essa solução baseada no criando tem que ter aí, basicamente 4 pilares. Primeiro, um canal e uma comunicação adequada, né? Para funcionar esses dados para quem de fato precisa do tempo que precisa. Isso está muito atrelado com um conceito que vem surgindo aí, que chama de hiperpersonalização. O que funciona para mim não funciona talvez para o Otávio, não funciona para o Júlio, não funciona para o Alex. Talvez, vamos fazer as analogias próprias, tá? A pessoa precisa de uma mensagem no WhatsApp 6 horas da manhã antes de começar o expediente. Eu quero receber um boletim industrial, quero receber um boletim agrícola, quero receber uma determinada informação antes de começar o expediente. Então, como que ele vai receber? Ele vai entrar, olhar na casa dele, ele vai entrar, olhar na net, rede, portal, e-mail, já recebe uma informação de personalização. E aí, às vezes, eu não quero enxergar todo o boletim. Quero enxergar como é que foi a entrada de câmera, como é que está na frente. Então, esses movimentos personalizados no canal do quadro vai ganhando força. Só que aí a gente tem que olhar quem? A governança. Então, o objetivo de uma governança de dados bem feita na empresa é transformar o ativo em valor. Hoje, o dado é um ativo de valor, não simplesmente um número. Tá? Então, é valorizar esse documento. E isso tudo precisa estar no tempo adequado. Não adianta nada. Eu tenho uma solução bacana, que fala que funciona, só que o dele já aconteceu. Tá? Então, para esse movimento, a gente desenvolveu uma plataforma, né? Ela chama plataforma RIT, ela tem 4 pilares. Tá? Quais são esses pilares? Bom, primeiro a gente está falando de uma solução de uma BI integrada. Ela surge no final do ano passado, mais especificamente de dezembro, com o advento da Power BI, quando ele falou que ia fazer compartilhamento seguro na internet, e aí o objetivo dessa solução é reduzir esse custo de licenciamento do Power BI e permitir que essa estrutura de compartilhamento seja mais adequada. Só que, no caso da pedra, é louco. Lá não é, o front não é Power BI. Então, essa mesma solução que a gente constrói, esse mesmo portal que nós temos, que consome um serviço da Microsoft, a gente preparou ela para fazer uma visão do valor. Aí, o segundo pilar é o pilar de governança. Então, lá na frente a gente vai mostrar um pouco sobre. Mas tem toda uma estrutura de governança hoje que está na Pega. E esse especificamente, a gente está falando, é o Smart Data, que é o Smart Data, que é o que a gente está colocando aqui. Tá? É uma solução que ela faz o envio dos seus indicadores. Então, eu centralizo todos os meus indicadores. Eu centralizo se for um relatório, se for uma imagem, um painel, enfim, todo esse movimento coleta para a origem, seja lá qual for essa origem, tá? E eu preparo os envios automatizados. Então, vai chegar aqui e falar assim, olha, eu quero receber minha posição de entrada de câmera de hora em hora. Ele vai acessar a plataforma e vai marcar, quero receber aonde? Aí vai começar a personalização. E aí, como todo mundo vem falando, a parte do IA. Essa parte do IA nossa, ela é muito específica. É uma solução de MLM vinculada no contexto. Então, o que a gente está fazendo? Com base nos seus indicadores, com base no seu dado no seu data lake, a gente começa a estudar, né? Começa a entender o contexto de vocês para propor essa solução. Então, essa solução nossa foi aplicada na Pega a partir de 2023. E aí surgiu o Smart Pega. Certo, sabe disso? Acho que foi ele, inclusive, que escolheu o logo, que ficou super bonito, né? A realização, tá?
tá, de disparo desses serviços. E aí agora em 2024 consolidamos ali a parte do Capão Impact, né? E estamos no mês da finalização do Smart Pad. Então essa é a solução que a gente colocou lá no Smart Pad, tá? Só aproveitando aí, no caso da pedra, já vem com uma jornada de dados, que é organizar, trazer os dados mais importantes, né, para nós, no seu caso, não estava ali, o perfil da pedra, essa necessidade, partir do dado operacional, da obra, né, e dito isso, estudando isso, né, e também fazendo o trabalho, de cada elaboração dos dados dos indicadores, entrevistas, para registrar. Então, quando a ferramenta chega, a gente começa a falar disso, a gente já tinha um trabalho de casa já feito. Porque essas origens dispersas, sempre dão dificuldade. É uma habilidade que a gente está sintetizando um pouco, né? A habilidade da pedra dos dados, ela é diferente, né? Então, tem muito de indicadores, tem os processos de livro, tem o tratamento da nervosa lá consolidado, falta, a gente fala. Bom, aí basicamente é o fluxo do Smart Pad, né? Como funciona, então a informação chega para quem precisa, no canal que precisa, na hora que precisa, na forma que precisa. Tá? O que é importante? Essa solução, a nossa plataforma, a gente passou por uns desafios de ser parceiro da Microsoft e Tech Provider da Meta. Então, esses desafios foram vencidos ao longo do tempo da nossa jornada. Tá? Bom, esse é o objetivo aqui na parte da arquitetura, uma arquitetura cloud, 100% AWS, microserviço, escalável, segura, não tem um ponto a ser considerado, inclusive na pedra. Tá? Ali é uma fotografia do Smart Pad. Bom, e aqui um pouquinho do, né, a gente trouxe uma imagem de como que é o Smart Pad para vocês, né? Então aqui nós temos um painel, tá? Esse inclusive é um dashboard embedado, a gente fala, né, dentro da solução, traz um pouco do reflexo do trabalho dos indicadores da pedra. Então, quantos indicadores tem, aonde ele está, qual que é a origem dele, qual que é a linhagem dele, toda essa estrutura que a gente está falando de governança que traz. E ali é a Júlia, que é a Yara Pérez, que está disparando as suas informações dentro do WhatsApp. Por exemplo, trouxe de entrada. Então, vários indicadores que estão sendo conduzidos aqui, tá? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, a gente está no processo de produção ainda, que foi apresentado já agora, está chegando, né, para as pessoas, essa ideia. Temos muitos indicadores a serem enviados aqui, né? Então, benefícios, né? A partir do momento que você tem isso já orquestrado, agendado, sendo apresentado, você já começa a ter uma redução de tempo para o valor da área, e aí o jornalismo de boa passa a fazer a máquina mesmo, né? Muitas vezes vai ter administração. Cada parte de governança, né? A parte de direcional para a pessoa reservar, essa questão de personalização é importante. O grupo são 4 unidades, né? A própria ambiente é diferente delas, tem que ter um ambiente diferente, então tem que ser personalizado assim, cada um benefícios também, no caso do trabalho foi muito importante. Nossa intranet está desatualizada, né? E aí a gente tem o desenvolvimento de dash, algo assim de linguagem de programação, nós falamos desse déficit, que é a parte de Java, e agora a comunidade nova, que começa a produção muito bem, a gente tem que remodelar isso. Agora, se não modelar uma arquitetura nativa, trabalhando no desenvolvimento. Então, quando a gente desenvolve, investe nos dados, a gente libera, coloca dentro da plataforma, e o
tem um pouco da nossa jornada aqui, se vocês quiserem entrar e conversar com a nossa IA, só marcar ali. A gente está encerrando, tem mais 2, 3 minutos aqui. Eu queria agradecer a todos e abrir para perguntas. Né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Tem uma pergunta aí, Jota? Aqui, não, certo? Eu ia perguntar da questão da coleta de dados, né, e como é feita essa gestão. O ponto essa coleta de dados é feita em todos os sistemas que vocês têm industriais hoje, quais são os sistemas que vocês fazem essa coleta. E eu entendo que eu vejo que a maior dificuldade é você coletar todos esses dados e fazer a parte da transformação para manter todos os dados meio concisos ali para que você possa tratar. Isso é um desafio grande para vocês, acho que tem várias fontes de dados estruturados de forma diferente, né? Acho que também é um desafio. Como é que vocês fizeram nessa primeira etapa? Porque o meu ponto de vista coleta de dados é o senhor trabalho, né? O senhor coletar e transformar os dados é o senhor trabalho. No momento, a gente começou isso antes da plataforma. Se você for dividir um projeto, se você for fazer isso junto, você vai ter essa complexidade de resolver a aplicação dos dados. A nossa definição é sempre levar para esse laboratório todos os dados. Então, seja o SAP, o PIS, o sistema satélite, né? No caso, a nossa rua é agrícola, tem muito, né? E aí, sempre assim, a gente pensa, se esse dado, isso vamos pegar Pro, para Smart Individual, a gente leva o PIS atende isso, para ter os relatórios de operacionais funcionando. Estando no PIS, a gente pode essa estratégia de retirar o PIS e levar para a nossa rua. Toda a origem desse projeto ele está na nuvem, ele não vai na origem, ele não vai na satélite, tá? Ele não vai na estação meteorológica e daqui a pouco o pessoal da linha fala, a estação X não funciona mais legal, eu estou mudando. E aí se você amarrou ali, você perdeu essa informação. Existia no Warehouse, os
Paulo e o escritório comercial em Maceió. Então, os dados da capacidade, 16 milhões de toneladas, 174 megawatts capacidade de geração. Estamos divididos em 3 polos. Tá? Um polo Turubi, um polo Uruguaiano, que engloba Ribeirão do Oeste, e Uruguaiano, e tem um polo Turubi, que está um pouco mais próximo de Mineral, 200 km. Mais algumas informações de capacidade das unidades. Vou entrar em detalhes. Mas como a gente estava falando, a gente tinha uma dificuldade em comunicação. Quem conhece, quem anda nas estradas de Minas Gerais, além da malha viária que eu vivo, a gente também tem uma dificuldade na comunicação. Você anda 50, 100 km sem sinal no celular. E isso no campo também é ao vivo. Então, com toda a tecnologia que a gente já tem no campo, a gente não consegue trazer informação para ele produzir. Nós fizemos isso. Contratamos a empresa para mapear essa disponibilidade de sinal nas nossas áreas. E a gente preparou um sinal de 35% de disponibilidade de estado celular, rede pública. No mapa aparece até assim, você tem muito sinal ali. Mas quando eu olho nessa parte rosa, hoje, isso era áreas que eu tinha sinal, mas eu também não tinha nada. Era dentro do GSM, eu não conseguia trazer informação. Então, os sinais eram concentrados nas áreas urbanas e essa parte cinza eu não tinha sinal de forma alguma. A gente tentou com as operadoras, uma das coisas que a gente tentou negociar foi tentar fazer a expansão dessas áreas, desse sinal nessas áreas. Foi um processo muito demorado, só levou um ano para poder trazer uma proposta para a gente. Quando chegou com um valor astronômico, muito caro. E no final de tudo, pararam e falaram, gente, mesmo que vocês forem pagar isso para a gente, eu não consigo atender vocês por conta da dificuldade técnica. A gente tem que montar então, isso é preocupante para a gente. A gente também pensou na possibilidade de satelital. Na época, as facilidades que tem hoje não tinham tantas facilidades. Starlink surgiu depois, e mesmo assim a gente tinha dificuldade de contratar o serviço. Quem vendia para a CNPJ comprava o preço muito caro também. E aí a gente acabou descartando essa possibilidade. Hoje, tem algumas facilidades a mais. Então a gente optou em procurar uma rede privada. Também veio nessa discussão de eu uso frequência 350, uso 700, o que tem de bom, o que tem de ruim. Nós fizemos análise do que era possível, daí para atender. Então, as nossas usinas no polo Iturama, elas ficam bem próximas umas das outras. Iturama, Ribeirão do Oeste, perto de mais de 50 km. Para ter nessa área eu utilizar uma frequência de 700 MHz, eu teria que fazer investimentos maiores por conta da quantidade de torres, a cobertura dela é um pouco menor, então perto de poder falar um pouco disso depois. Então a gente optou em utilizar a 250. Eu teria que fazer poucos investimentos, já tinha todos instalados nesse local.
e eu faria um pouco de investimento em relação à infraestrutura. Iniciamos o departamento técnico. A ideia é colocar uma imagem nas cores já dispostas e lá no equipamento, na área de vivência, na área dos caminhões, nos carros supervisores, eu teria um equipamento que faz a conversão ali da frequência 350 para o sinal de Wi-Fi. E aí sim disponibilizaria esse recurso para os equipamentos. Toda essa comunicação ela sai a partir do meu Fireport. Eu tenho um servidor lá, o PC, que faz a integração dessa rede, controla esses acessos através do meu Fire e de forma colaborativa eu consigo disponibilizar as aplicações e também o acesso à internet. Esse é um pouco mais detalhado. Cada projeto que eu tenho disposta, eu faço a integração dela através do servidor do PC e dali eu controlo o meu fluxo. Depois de estudar, fizemos a parceria com a Flocal e começamos a fazer as instalações. Então, a gente instalou em Montepio, na volta lá do outro. Essa foto aqui é interessante, que eles estavam subindo a ilha de Montepio. As pessoas já esperam fazer a instalação. Depois do campo, nós fizemos aí as instalações das ruas. Ponto de captação de ligação, ponto fixo, as áreas de vivência. Aqui em cima não dá para ver bem, mas é um veículo aqui, e as antenas instaladas no veículo. Uma antena do Wi-Fi, uma antena de GPS e uma antena de GLP. Hoje nós temos 80 UEs instaladas em diversos pontos. E aí conseguimos começar a trazer resultados. Então, os apontamentos operacionais eu já conseguia trazer de forma mais rápida. Os dados de Solifitec, a gente faz reuniões online, possibilita o escritório falar com o supervisor, como técnico do campo, fazer a apresentação de uma forma mais tranquila. As integrações com a Solifitec, nós utilizamos ali para, através da UE, conectar ao concentrador, e aí, a partir dali ele faz a comunicação com o Solifitec para os equipamentos. Consigo trazer isso de forma mais rápida. Um exemplo também das reuniões, isso foi na época da pandemia, máscara e drogas. Mas nós fizemos reuniões, mostramos ali no tempo real o que estava acontecendo no campo. Apontamentos também, esse aqui é uma base de ligação, que o pessoal faz ali a distribuição da vinhaça para os fornecedores. Esse apontamento é feito através da aplicação, e a gente utiliza aqui o Tauri para fazer a integração desses dados. Outro problema é o hoje ponto. O ponto chegava 2, 3 dias de atraso, 5 dias isso era problema para o departamento pessoal. Então a gente, no campo, conseguiu também, com a aplicação, já fazer ali o registro do ponto. E aí você foi um caso real, fez o apontamento através do equipamento e a gente já disponibilizou isso lá no nosso portal. Isso já é o sistema indicando o apontamento. Outra dificuldade que nós tínhamos é com o piloto automático. Para
bem fechado ali todo esse processo dele. E eu tinha uma dificuldade de crio o projeto lá na usina, vou para o campo, levo o equipamento para ele pendrive, faço a inserção, depois eu coleto isso, volto para o campo. E a gente perdeu muito tempo com isso. Brigamos bastante com a tribo para tentar fazer essa solução de pendrive dela, não conseguimos. O pessoal falou: olha, o próximo equipamento vai sair, saiu do próximo equipamento e não voltou. A gente achou uma soluçãozinha que era eu montar esse projeto para um celular lá no campo. E aí o operador pega, ele escreve e segue. Na volta, a mesma coisa. E isso possibilitou porque conectividade no campo. Senão, continuaria da mesma forma voltando no escritório para descarregar os projetos. E aí, com isso, me possibilitou eu trazer as informações que tomadas de decisões um pouco mais rápidas. Hoje, a gente tem um centro de operações, que integra as 3 unidades, e aqui eu consegui ter uma forma mais visual todas as informações de imediato que eu consigo fazer no campo. Então, coletores de comboio, abastecimento, ordem de serviço de oficina, tudo chega aqui de uma forma um pouco mais simples. E com isso, a gente também conseguiu ali abrir caminhos para que se desenvolva mais aplicações para atender isso. Então, permite fazer investimentos de automação, ampliar os equipamentos que são monitorados por campo. Hoje é restrito, eu consigo crescer um pouco mais tendo esse recurso já disponível. E aí, vou deixar uma comparação um pouco. Pessoal, pode mais uma vez. A primeira coisa que eu posso fazer assim, nas apresentações que eu faço é perguntar quem conhece a Frutal. Ninguém? Boa, legal, hein? Tá bom. Eu fiz a apresentação sem perguntar o Frutal, quem conhece o Frutal, veio a divulgação para a cara da pessoa. Sabendo que vocês já conhecem a Frutal, né? Mas para quem não conhece, a Frutal é uma multinacional japonesa, 150 anos, né? Já no mercado global. E aqui no Brasil, esse ano, nós completamos 50 anos. Uma coisa bem consolidada. A nossa matriz fica em Curitiba, onde está a nossa unidade de negócios, a parte de fibra ótica, carregamento celular e acessórios, né, a parte de fibra ótica. E a nossa parrilha, a gente também tem uma parte de rádio, né, que é essa questão que a gente vai falar com vocês aqui hoje, que é um desenvolvimento local, né, é uma solução totalmente desenvolvida, fabricada por nós, né, assim. A nossa área de desenvolvimento fica em Campinas e a nossa fábrica fica no sul de Minas, lá em Santa Rita do Sul do Caí. Então, às vezes a pessoa pergunta assim: nossa, começa a fabricar uma parte de cabos, né, que tem sido cabo azul, mas essa parte de rádio, né, de onde que veio? A Frutal, no final de 2015, ela fechou um acordo para adquirir a propriedade intelectual de um portfólio de equipamentos de uma empresa que tinha aqui no Brasil, que chamava ASA. Então, tinha um portfólio muito grande na parte de GPON e na parte de rádio. E todo esse pessoal, né, que era dessa empresa ASA, era oriunda da NEC, né, que é uma empresa japonesa também, que tinha uma fábrica muito grande em Guarulhos, e quando eles fecharam, essa parte de rádio veio para a ASA. Então, toda essa expertise de desenvolvimento de rádio, que hoje na Frutal era desse pessoal da NEC, lá na década de comecinho dos anos 2000. Ou seja, o pessoal tem expertise de desenvolvimento. E é difícil de ver se fabricantes nacionais de equipamentos, fabricantes nacionais de equipamentos hoje, né? A gente vê no caso muito chinês, no sentido, e a produção local, infelizmente, não tem muito forte. Mas isso é um ponto importante, né? Você desenvolver e produzir no Brasil, você traz algumas linhas de financiamento exclusivo, né? Inclusive utilizando o FUST, BNDES, né? O próprio FINAM, tem aí carência, que você pagar, tem 2 anos de carência, 60 meses para pagar, com taxas bastante atrativas. Então, isso é muito interessante quando você tem um desenvolvimento local.
pequeno, né? Então você consegue, já colocar esse equipamento em operação. Obviamente que quanto mais alto tiver, maior vai ser essa cobertura. Hoje nós estamos falando em áreas de cobertura em raios em torno de 40 km. Isso pode variar um pouco para mais de compramento, dependendo do relevo, né? Mas a gente tem aí áreas nessas distâncias. Então, assim, falando um pouquinho da solução, né, tem uma grande área de cobertura, né, como eu falei. Deixa eu achar o laser aqui. A solução hoje ela permite que você, inclusive, faça a evolução dela em escala. Né? Você não precisa, de repente, instalar 3 setores numa bolha para você ter aqui a máxima capacidade de disponibilidade de taxa. Você consegue fazer isso ao longo do tempo. Né? Ele possui um IPC centralizado, né, um software de controle de toda a gestão da informação que vai dentro do sistema, da solução. Esse IPC não é muito hardware de controle, você consegue controlar até 40 milhões de business, ou seja, uma rede muito grande que você consegue fazer. Tem uma disponibilidade, né, parte de mobilidade, então você consegue ter, tem um código sobre aquele mapa com 5 nodes, então você consegue transicionar em todas essas estações sem problema nenhum, ele faz esse handover, né? Aí só mostrar um pouquinho a foto do equipamento, é muito simples, ele é uma coisa, a estação está de base e um outro equipamento que nós chamamos aqui de UE, né? Que é uma espécie de um CPE. Ele é uma plataforma de serviços, porque você tem diversos tipos de possibilidade de utilizar. Ele tem interface Wi-Fi integrada, 4G, Wi-Fi, né? Tem 2 portas RS232 e também tem uma porta internet, ou seja, você consegue conectar diversos tipos de dispositivos ali. Assim como o senhor fez, né? Vou pular aqui para você por exemplo, e estender lá a parte da rede. Né? A latência de operação dele tem segundos, um ponto muito bacana, a potência de transmissão de 1 watt. Quando a gente compara isso, por exemplo, com os 700 MHz das operadoras, o 3G ela restringe de cada dispositivo que trabalha na faixa de 4G, né, 600, as faixas, tem a potência de transmissão no máximo de 250 mW, ou seja, é 1/4 da potência do nosso dispositivo, né, ou seja, então, ela vai te dar uma cobertura. É um equipamento robusto, né, então ele está preparado para esse tipo de ambiente, poeira, umidade, vibração, né? Então ele está pronto para essa aplicação. Aqui eu vou um pouco proporcional, mas só para vocês terem uma ideia aqui, a nossa web, ela tem mais ou menos o tamanho de uma caixinha de bombom, ela pesa cerca de 1,5 kg por aí. Então é um equipamento bastante compacto, você consegue ter isso dentro de veículo, carro, motor, caminhão, ônibus, veículo, você vai precisar comunicar. Um ponto importante também é salientar que assim, toda a parte de suporte do projeto final também faz. Né? Então, queria conhecer melhor o produto, queria conhecer ser aplicado da minha realidade. A gente tem uma equipe lá com softwares específicos para fazer esse tipo de cobertura, né? Mostrar esse projeto para vocês. Isso não tem custo, tá? Isso faz parte do processo de venda, mostrar o canal na ponta o potencial da solução. Tá? Como eu falei, então vai ser centralizado, gerência toda a vida, então você consegue fazer toda a gestão dele de forma fácil, simples, né? Faz a alocação do plano, como eu falei também, full outdoor. A questão do throughput, né? Então você, a Anatel para essa faixa de frequência de 250, ela permite uma largura de canal de 5 MHz. Com esses 5 MHz a gente consegue trafegar até 15 megabits. Você pode ter até 10 mil elementos registrados numa única notícia e sempre eles comunicando simultaneamente. Ele também tem algumas questões de performance, né? Você consegue melhorar esse tipo de performance em relação à população adaptativa, ou seja, conforme a distância que vai chegando, ele vai deixando a transmissão mais robusta e assim por diante. Aqui é só um comparativo, mostrando para vocês aqui a diferença, né, entre a utilização dos 700 MHz. Isso aqui de maneira geral, tá? Não falando de operadora ou de redes privadas, porque existem também equipamentos que utilizam aquela banda 28
Tem casos que pode chegar mais, no caso, nós já vimos aí funcionamento, caso tem 20 quilômetros funcionando, mas sempre tem uma limitação em relação à distância. No nosso caso, né, 250 MHz, são fontes diárias, por contar em torno de 40 quilômetros, então a gente fala um pouco para vocês, isso depende um pouco do relevo, por isso que a gente faz esse estudo, né, para mostrar para vocês a capacidade, aquilo que você vai ter de cobertura, utilizando aquela estrutura que você tem. Tá? Talvez se não tiver torre, a gente, junto com a gente estuda um melhor lugar para colocar essa torre, e fala assim, olha, se tiver uma torre de 30 metros, você vai ter essa cobertura, de 40 essa cobertura. Então a gente consegue mostrar para você tomar a melhor decisão, né? O custo-benefício de você ter uma torre e uma outra que você pode ter e precisar para ter o seu projeto. Então, terminamos um pouco antes. Esse é o último slide, queria agradecer mais uma vez vocês pelo tempo, né? A gente vai, podia ter sentado aqui, outro dia a gente está ficando cansado, né? Mas é bem legal de poder trocar um pouco de experiência. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se vocês precisarem, quiserem conhecer um pouco melhor, todos os meus contatos, todos os contatos do Cláudio. Muito obrigado e boa tarde para vocês. Até a próxima. Só quero fazer uma pergunta só para vocês. A parte da sua Infinet, você integrou? Você conseguiu fazer a integração da sua Infinet? Eu ligo a Wave a um concentrador da Subtec e ela vai ter essa Fica a dica, é o primeiro case que eu escuto falar de integração com a sua Infinet. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos para o nosso último painel. E eu acho que ficou no final uma coisa muito legal. Nosso tema hoje aqui foi conectividade, desde a primeira apresentação, e a gente não vai sair dele. Nós continuamos falando de conectividade, mas agora a conectividade da universidade com a indústria, da área de pesquisa com a área operacional. Então, eu vou chamar a Carol aqui, da UFMG, vamos entrar aqui nesse início de tarde e fim de evento. Obrigado. Obrigada, Alex. Gente, boa tarde. Eu vou estender o horário de vocês aqui. A gente está numa sala de gestão tecnológica, né? E a gente fala muito de tecnologia, mas a gente vai falar de outros tipos de tecnologia agora, da tecnologia de tech. A tecnologia que a gente usa de laboratório para a gente e espaço para poder fazer acontecer. Bom, esse cara é comigo. Engenharia é uma discussão, a acordo único entre o Senai e a UFG. A gente é o UFG, mas a gente também é Senai, então a gente tem um espaço de escalonamento para a gente poder conseguir desenvolver as nossas tecnologias para atender as demandas das empresas.
valores que podem ser destinados, né? Então a gente tem 70 milhões, 20 milhões, 60 milhões. E aqui, como que funciona essa submissão, né? Você tem que pegar as empresas na medida do seu trabalho em conjunto. Ou em conjunto entre si, no mesmo setor, ou em conjunto com os fornecedores, né? Então a gente tem aqui o arranjo simples, que é a empresa e a ICP, que no caso a escala é a ICP, qualquer universidade é uma ICP, para poder submeter, né? Aí vai de 5 a 15 milhões ali, pode ser submetido
quanto dinheiro tem aí sobrando, gente, para que a gente possa utilizar em projetos, possa utilizar em melhorias, em inovação, montar talvez o próprio ICT dentro de cada plano, de cada usina, para poder fazer o uso disso. Exame, por favor, voltar, Exato, fazendo encerramento para nós, desse maravilhoso evento. Obrigado. Obrigada, Alex. Carol, obrigada. Obrigada a todos vocês por estarem nessa hora, né? A Zag, a Log e a nossa parceria com a FMG, esse galera que a gente está fechando agora. Realmente tem muito dinheiro aí, as usinas não sabem aproveitar. Eu estava conversando aqui com o Alex, pedi gentilmente para esse galera vir correndo de última hora, né? Porque a gente recebeu esses detalhes nos últimos dias da parceria. E eu falei que o pessoal precisa conhecer de tecnologia, não só de tecnologia de diretoria, né, das nossas usinas também, e a gente tem que levar isso para eles. Dizer para vocês que tem muito dinheiro público, a gente já falou isso várias vezes aqui na sala de tecnologia, mas tem, não é do nosso conhecimento, órgãos, entidades como essa leve, como o Senai não é só treinamento, o Senai também participa e tem área de tecnologia gigantesca de assessoria, de processos, de melhoria, né? E a gente é parceiro